capítulo 12. 2 Coríntios, capítulo 12. Versículo 7. Depois a gente lê um outro texto. Amém? Misericórdia ainda, peraí. 2 Coríntios 12, versículo 7. 2 Coríntios. Amém? Amém. Tá depois de 1 Coríntios, depois de Romanos. Não, Estou com esse marcador errado aqui, peraí. Gente, deixa eu me posicionar aqui. 2 Coríntios 12, versículo 7. Não, achei o primeiro. Suponho que seja o próximo. Achei. 2 Coríntios 12, 12. versículo 7. 12. Versículo 7. Amém. Pronto, achei. Amém. Glória a Deus. Pronto. O espinho na carne. E para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça é o que te basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando eu sou fraco, então é que sou forte. Palavras para nossa edificação. Graças a Deus. Podem se sentar. Irmãos, vocês sabem que eu não estava preparado para pregar. Só que hoje eu pensei nesse versículo e quantas vezes a gente não se sente fraco diante do Senhor? Quantas vezes a gente não se sente pequeno? Quantas vezes a gente não se sente indigno? Quantas vezes a gente não se sente despreparado? Não se sente doente? Não se sente oprimido? Não se sente cansado? E muitas outras coisas eu poderia citar de que a gente se sente. Mas essa é a palavra, o sentimento. Às vezes o sentimento quer nos tirar da fé que a gente tem em Cristo. Às vezes o sentimento quer nos levar para onde o Espírito não queria que a gente fosse. Às vezes a gente se sente mal com pequenas e com grandes coisas, e esse sentimento nos leva a não confiar em Deus, a não confiar na bondade dele, a não confiar no amor dele, sabe? E todos os dias a gente tem que se lembrar que um Deus forte se fez fraco por nós. Que um Deus forte, todo-poderoso, se fez fraco por nós. E por causa daquela cruz, por causa do amor dele, ele foi feito maldito por nós. Porque morte de cruz naquela época, significa ser amaldiçoado por Deus. Então ele se fez maldito por Deus para morrer por nós. O próprio Deus enviou o seu Filho. E o seu Filho, Jesus Cristo, tomou o cálice da ira de Deus, porque essa ira era para estar sobre nós. Amém? Todo mundo entende Amém. isso? Que essa ira era para estar sobre nós, por quê? Porque nós somos pecadores desde o princípio. O começo do nosso pecado está no orgulho, está em querer ser independente de Deus. Mas nós somos criaturas feitas para depender do Senhor. Não tem como a gente ser autossuficiente, não tem como a gente fazer as coisas sem Ele, não tem como, isso não existe. Por quê? Porque a gente sempre falha. A gente sempre cai naquilo que não é pra gente cair. Que a gente fala, eu nunca vou fazer isso, e a gente sempre faz. A gente sempre confia em homens, confia em carros, confia em dinheiro, a gente sempre confia em trabalho, a gente sempre confia em muitas coisas. Mas nenhuma delas dá o resultado que a gente esperava. A gente sempre se decepciona. Por quê? Porque Cristo é suficiente. É só Ele. Paulo disse, a graça dele me basta. E esse Deus, porque Jesus é Deus, esse Deus que se fez maldito por nós, esse Filho que se fez maldito por nós, morreu por nós,
Ele ressuscitou para que a gente tivesse vida nele novamente. Sabe qual foi a missão de Jesus nessa terra? Foi nos reconciliar com Deus. Antes, tinha algo que nos separava de Deus. Tinha o nosso pecado, tinha o nosso eu. Mas hoje, por causa de Cristo, nós podemos ter livre acesso a esse Deus. Nós podemos conhecê-lo mais. E graças a Deus porque Jesus se entregou. Graças a Deus porque Ele pagou o preço que nós nunca poderíamos pagar. E hoje a gente pode dizer que nós somos fortes na nossa fraqueza. Porque Deus se faz forte na nossa fraqueza. Imagina, quando eu leio essa palavra aqui, Paulo, que viajava aquele lugar todo, que eu não sei, né, porque eu não conheço, mas enfim, Paulo viajava, ele fazia missões e ele pregava o evangelho, e ele passava por prisões, ele passava por naufrágios, ele passava por açoites, por um monte de coisa. Paulo passava por um monte de coisa. Em 2 Coríntios 11 aqui, vai dizer, tem vários versículos falando, ele falando das próprias aflições. E esse Paulo que curava muitas pessoas, orava por muitas pessoas e elas eram curadas. Um dia, ele pediu para Deus para que ele fosse curado, para que esse espinho na carne, que nós não sabemos o que era, para que ele fosse curado disso. Mas Deus falou: a minha graça é o que te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, se Paulo pediu 3 vezes para que ele fosse curado, e ele não foi curado porque Deus queria mostrar para ele que ele era forte nas próprias fraquezas. Vocês estão entendendo? Que Deus se faz forte na fraqueza? Como que Deus vai se fazer forte na nossa própria força? Quando a gente se acha forte, quando a gente se acha santo demais, quando a gente se acha bom demais, ou quando a gente acha que está indo tudo certo. É aí que a gente vem e tropeça. Por quê? Porque o Senhor quer mostrar que Ele se faz forte na nossa fraqueza, na nossa humanidade. Vocês estão entendendo isso? Então que a gente se apresente para Deus de uma forma diferente. Eu lembro de Paulo e Silas naquela prisão. Quando eles estavam naquela prisão, eles louvaram ao Senhor e eles foram libertos, não foi? Eles foram libertos pelos anjos. Pedro também, quando estava preso, ele conseguia dormir à noite. Por quê? Porque à noite era a hora que a igreja intercedia. Eu ouvi um testemunho, um dia, acho que foi ontem, que um homem, ele era missionário no Irã e tudo mais. E ele sofria com né, como é que fala? Perseguições? Ele sofria perseguições. A igreja do Irã sofre perseguições e ele nunca havia chegado a sofrer perseguições, mas um dia ele sofreu. E ele ficou 400 e poucos dias sofrendo perseguições e ele foi preso. E ele ficou esse tanto de dias preso, muitos meses preso, né? E lá aconteciam coisas horríveis. E ele dizendo que acontecia muita coisa, ele tinha que comer cocô, todos os dias ele apanhava muito, mas ele falou que isso não era o que mais importava. Dentre todos esses sofrimentos, o que mais importava era que Cristo estava com ele, que ele estava sofrendo por amor de Cristo. E ele falou, olha, eu aprendi que o poder da intercessão é muito grande. Quando todos os dias eu passava, né, por esses açoites, mas às 9 horas da noite, em ponto, eu dormia. Às 9 horas eu dormia. E eu não sabia por quê. Mas durante todo esse tempo, todos esses 400 e poucos dias eu dormia. Porque, não sei, mas às 9 horas eu estava dormindo. Eu ia dormir e ali eu conseguia pegar no sono. E quando ele saiu da prisão, ele descobriu que todos os dias, às 9 horas, a igreja se reunia e orava por ele. E era a hora que ele conseguia dormir. Então, o poder que a intercessão tem, o poder que a oração tem. Por que a gente não ora? Por que a gente não ora ao Senhor, sabe, suplicando pelos santos, sim, orando pela igreja, sim, orando pelo Brasil, pelo mundo, sim, orando por nós e, sabe, orando por todas essas coisas. Por que a gente não ora? Porque talvez a gente não entenda o poder que a oração tem. O poder que a oração tem de expulsar demônios,
de curar enfermos, de ressuscitar mortos e principalmente de nos achegar mais a Deus. Porque é isso que a oração faz, é nos achegar mais a Deus. Quando a gente for se achegar na oração, que a gente se achegue sabendo que aquilo é para o Senhor e que a oração nos chega mais perto dele, sabe? A palavra e a oração, elas têm essa importância, que é de nos achegar mais ao Senhor e de nos fazer mais fortes nas nossas próprias fraquezas. É nesse lugar de oração, é no secreto, onde ninguém vê, que a gente pode chegar e a gente pode se sentir livre de todos os nossos pecados, livre de todas as nossas amarras, livre de todos os pesos que estão sobre nós. Por quê? Porque Deus é forte nas nossas fraquezas. E Ele é bom. Independente de tudo que a gente passa, o Senhor continua sendo bom. E Ele vai continuar sendo bom. E Ele sempre foi bom. E a gente tem que ter essa visão. Irmãos, feche os seus olhos agora. E começa a meditar nas coisas boas. Tira o foco agora. Tira o foco do seu pecado. Tira o foco da sua enfermidade. Tira o foco da sua própria vida. E pensa no quão maravilhoso é esse Deus. Deus consegue medir todas as águas do mundo na palma da mão dele. Então, será qual é o tamanho da mão desse Deus? Esse Deus a quem a gente serve, esse Deus a quem a gente louva. Um Deus que é grande, um Deus que é poderoso para fazer e para não fazer, para fazer e para desfazer. Irmãos, esse Deus é maravilhoso, Ele é glorioso, um Deus que entregou o seu próprio Filho para morrer por nós, porque nós não merecíamos, mas o Senhor fez isso. Pai, nós te agradecemos. Comece a agradecer ao Senhor por tudo que Ele fez na sua vida e por tudo que Ele vai fazer. Comece a agradecer no seu íntimo o tanto que o Senhor é bom. Engrandeça o Senhor, louve ao Senhor, porque tem poder nisso. Pai, nós te agradecemos, porque o Senhor se faz forte nas nossas fraquezas, Pai. Quando o nosso corpo padece, quando as coisas acontecem contra o nosso favor, o Senhor ainda se mostra benigno. O Senhor ainda se mostra paciente conosco. O Senhor ainda se mostra misericordioso. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor é o único que pode nos preencher. E nós temos um vazio dentro de nós, Pai. Nós temos algo dentro de nós que só pode ser preenchido por Ti, Deus. Então eu te peço, esvazia os Teus filhos agora. Esvazia os Teus filhos de todo ego, de todo pecado. Esvazia os Teus filhos de toda autossuficiência. Esvazia os Teus filhos, Pai, para que a glória do Senhor repouse sobre eles. Pai, eu venho interceder pelos Teus filhos. Senhor Jesus, enche-os com Teu Espírito Santo. Teu Espírito Santo, o Espírito da verdade, chamado Consolador. Consola os Teus filhos e repousa sobre eles agora, Pai. Que o Senhor esteja abraçando, que o Senhor esteja vindo com o Teu calor, Pai. E que eles possam sentir a Tua graça sobre eles. Pai, nos faz enxergar. Limpa os nossos olhos, Pai. Limpa os nossos olhos e nos faz enxergar o quão bondoso o Senhor é. Que nós possamos parar de olhar para nós mesmos com autopiedade. E que nós possamos passar a olhar para a cruz de Cristo e olhar para o sacrifício que o Senhor fez, para que assim nós possamos entregar a nossa vida como sacrifício vivo também, Deus. É isso que nós queremos, Pai. Aviva, Senhor Jesus, o nosso interior. Aviva, Pai, quem nós somos em Ti. Retira a nossa sonolência, Pai. Que nós possamos despertar, e não só despertar, mas que nós possamos levantar para a boa obra que o Senhor nos chamou. E que no nome de Jesus o Senhor seja proclamado em toda a terra, em todas as nações. Pai, eu sei que o Senhor nos ama. E nós queremos chamar também, Pai. Nós queremos chamar porque nós sabemos que o Senhor nos amou primeiro. E essa é a nossa esperança. Essa é a nossa firme esperança. A esperança que nos faz ficar vivos nessa terra, diante de tanta aflição, diante de tanta dor, diante de tanta coisa, Pai, que está na nossa mente. A nossa firme esperança é que Cristo nos ama, que Ele morreu, que Ele ressuscitou e que Ele nos deu a vida eterna.
Glória a No Deus. nome de Jesus, exalte o nome do Senhor agora. Glórias a Deus, glórias a esse Deus, glórias a esse Deus, Pai. Nós te amamos, Pai. Obrigada, Senhor. Amém. Em nome de Jesus, amém. Todos dizem amém. Amém.